Olá, mais uma vez aqui, professor Mitsu, estamos aqui falando sobre procedimento, né? Agora eu vou falar sobre o procedimento especial do Tribunal do Júri. Bom, é a mesma estrutura da primeira fase, a primeira fase do júri, do procedimento especial do júri, tem a mesma estrutura do procedimento como ordinário e sumário, tem a mesma estrutura. O que vai mudar? As espécies de decisões do juiz. Bom, no procedimento do júri também vai ter inquérito policial, que vai ter levantamento, né, através das diligências, levantamento de provas documentais, provas testemunhais, e ao final o delegado ele faz o relatório policial, apontando indícios, né, de autoria e participação e prova da materialidade. Depois ele remete para o juiz devolve para o Ministério Público, ele vai fazer a denúncia. O juiz ele tem duas opções, aí depois da denúncia, o Ministério Público realiza a denúncia e envia para o juiz, que tem duas opções, como falamos no vídeo anterior. Ou rejeição da denúncia, nos termos do artigo 395, ou recebimento da denúncia. Se o juiz ele receber a denúncia, ele vai citar o réu. Ele cita o réu para lhe responder a acusação. A grande diferença daqui do procedimento especial do júri para o procedimento comum é que o juiz, se ele vê algum motivo para absolver sumariamente o réu, ele não vai absolver neste momento processual, nos termos do artigo 397, mas sim nos termos do artigo 415 CPP. Mas não é neste momento, após a resposta à acusação, que o juiz vai absolver sumariamente o réu. Ele vai deixar lá para o final. Depois da resposta à acusação, ele remete vistas ao MP. E aí, depois das vistas para o MP, ele designa uma audiência de instrução julgamento com todos os atos da audiência de instrução julgamento, oitiva do ofendido, depois inquirição das testemunhas de acusação, defesa, cariação, perícia, reconhecimento de pessoas e coisas e, por fim, interrogatório do réu. Encerra a instrução. Aí sim, o juiz, depois de encerrada a instrução, ele vai ter que abrir prazo para as alegações finais orais ou para os memoriais, que é alegações finais escritas. Depois que ele abrir um prazo para as alegações finais orais ou memoriais, primeiro o Ministério Público, protocolos memoriais, depois a defesa, protocolos memoriais. E aí o juiz, após os dois memoriais, ele só tem 4 opções. Agora, diferentemente do que tem no procedimento comum ordinário e sumário. Ele tem 4 opções. A primeira opção é a absolvição sumária, que no procedimento comum ordinário e sumário, ele deveria absolver sumariamente lá após a análise da resposta à acusação. Aqui no procedimento especial do júri, é o momento correto para o juiz absolver sumariamente, após toda a instrução. Aí ele absolve sumariamente. Bom, se ele não absolver sumariamente, ele pode ter uma decisão de desclassificação. Desclassificar de um crime doloso contra a vida para um crime não doloso contra a vida. Exemplo, o homicídio doloso ele desclassifica para homicídio culposo. Vamos dar um exemplo. Ou ele desclassifica de homicídio doloso, mas não contra a vida. Ele desclassifica de um homicídio tentado ou consumado para uma lesão corporal, seja ela de natureza leve, seja ela de natureza grave ou gravíssima, se o homicídio for tentado. Se o homicídio for consumado, ele pode desclassificar para uma lesão corporal seguida de morte. Tá ok? Essa é a segunda decisão que o juiz pode ter. A terceira decisão é a decisão de impronúncia, em que o juiz ele faz uma suspensão do processo. Ao invés dele absolver o réu, como fala o princípio do indúbio pro réu, se não tem elementos para a condenação, deve absolver o réu. Ao invés do juiz ele absolver o réu, seguindo o princípio do indúbio pro réu, ele segue o princípio do indúbio pro societate, ou seja, ele age em favor da sociedade. Aí ele não absolve e também não pronuncia, ele impronuncia, o processo fica sobrestado. É muito criticado pela doutrina a impronúncia, porque deixa a pessoa num limbo jurídico, Ela não é desclassificada, não é absolvida, não é remetida para o plenário para que possa resolver a situação. Ela fica suspensa, então a pessoa fica naquele limbo jurídico. Muito criticado por doutrinadores. Paulo Rangel, que é um juiz federal, ele critica muito a decisão de pronúncia, fala que ela é totalmente inconstitucional pelo fato de não resolver a situação do réu. A última decisão é a decisão de pronúncia. A decisão de pronúncia é a única que pode abrir a segunda fase do júri. Então, encerra a primeira fase do júri com 4 decisões. Primeiro, absolvição sumária. Segundo, impronúncia. Terceiro, pronúncia. E quarto, a desclassificação. Só e somente abre a segunda fase do júri quando tem a decisão de pronúncia.
Se existir a decisão de pronúncia, aí abre a possibilidade para a parte que se julga prejudicada, no caso defesa, entrar com rese, recurso em sentido estrito. Após a análise do rese, aí sim vai ter o rito 422, que é para rolamento de testemunhas, pode ter desaforamento, pode ter os trabalhos, né, do júri, e aí por fim vai ter o plenário. No plenário vai ter um conselho de sentença, né, vai montar um conselho de sentença, os jurados vão montar um conselho de sentença, são 7 juízes leigos, em que eles podem ter a decisão de, primeiro, condenar, segundo, absolver, terceiro, desclassificar e quarto, desqualificar o crime. Tá? Eles podem absolver pela piedade, pode absolver por falta de provas, pode absolver por N situações, né? Porque os jurados, eles votam com a íntima convicção. Por isso que o jurado ele não precisa motivar a sua sentença. Ele só responde pelo sim e pelo não, não precisando motivar conforme o juiz, né? O juiz togado tem que motivar. O juiz togado é o juiz presidente do tribunal de júri e ele não decide. Ele só preside o júri e ao final ele faz a dosimetria de pena. Ele faz a sentença, passando pela dosimetria, né, pela dosimetria trifásica da sentença da pena privativa de liberdade. E ao final, ele decreta a sentença, seja ela absolutória, seja ela condenatória, desclassificatória, e ao final encerra o júri com essas decisões. Espero ter esclarecido a vocês essa regra processual do procedimento comum, do procedimento como ordinário e sumário e desse procedimento especial do rito tribunal do júri.